Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso culto hoje e eu vou contar uma ilustração para vocês, uma história bem rápida. Diz que certa vez lá estava uma lata de leite e dois ratos andando por ali caíram na lata de leite. E agora começaram a se debater e um deles percebeu que ia morrer. E aí comentou com o colega, isso é uma fábula, né? Comentou com o colega rato: amigo, não vamos nos cansar, já que vamos morrer, é melhor desistir e se afogar. E aí aquele rato desistiu de nadar, desistiu de debater e simplesmente afundou na lata de leite. O outro rato, que não quis seguir o mesmo conselho do colega, começou a se debater na lata de leite, começou a se debater e começou a perceber que quanto mais ele batia, o leite ficava cremoso. E quando o leite começou a ficar cremoso, ficou tipo uma manteiga e aí ele conseguiu sair da lata de leite. O que prova que precisamos ser perseverantes. A Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos cantar um hino agora bem lindo, Nasce em Mim, para depois nós fazermos a oração. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecar. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida.
Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a Ele que nos ajude a sermos perseverantes em meio às dificuldades da vida. Eu sei que estamos vivendo um momento muito diferente, né? Um momento atípico da nossa vida, mas a gente precisa perseverar, tendo a certeza de que tudo isso vai passar e que em breve nós vamos estar bem e todos juntos novamente, né? E nossa vida voltar ao normal, se Deus quiser. Então vamos orar? Fechemos os olhos. Querido Deus, nós te agradecemos porque o teu amor, a tua bondade, nasce em nosso coração a cada dia. Ó Deus, permita que a cada dia de nossa vida nasça a esperança de dias melhores, a perseverança, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó Deus querido, esteja conosco nessa aula e durante todos os dias de nossa vida. Abençoe a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente, tudo bem, né? Vamos dar início à nossa aula de hoje. Abram o livro de vocês aí na página 44 e nós vamos rever aqui alguma coisa bem linda do poema de Gonçalves Dias. Lembram do poema Canção do Exílio? Vamos relembrar esse poema agora, porque eu sei que a gente já estudou em outras aulas passadas, mas já faz algum tempo que a gente não revê o poema de Gonçalves Dias, porque hoje nós vamos trabalhar um assunto bastante importante desse poema. Nós vamos trabalhar algumas palavras difíceis que não são mais usadas no nosso tempo de hoje. São palavras pouco usadas ou muitas vezes não usadas mesmo. E aí eu quero que vocês leiam o poema de Gonçalves Dias aí junto comigo agora, mas que vocês façam essa leitura reflexiva, analisando as palavras que não são mais comuns utilizadas nos dias de hoje. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Na Canção do Exílio, nós lemos as palavras gorjeiam e primores. Quais outras palavras do poema não tão comuns hoje? Que não são tão comuns hoje? Nós vamos reescrever os versos em que as palavras aparecem utilizando uma linguagem mais atual. Vejam aí, lá na página 44, a gente vai fazer a reflexão dessa atividade aí. Vejam, por exemplo, as aves que aqui gorjeiam, não é essa a palavra, vamos substituir a palavra gorjeiam pela palavra cantam, porque gorjeiam significa canto melodioso, né? É o cantar melodioso. Então, vamos colocar aí, vamos substituir a palavra gorjeiam pela palavra cantam. Então a gente coloca assim, olha, as aves que aqui cantam. Essa é a questão 1 da página 44. Vejam aí. As aves que aqui cantam, aí vocês colocam entre parênteses, gorjeiam, que foi a substituição. Não cantam como lá, entre parênteses, gorjeiam, porque exatamente a gente está substituindo a palavra gorjear, do verbo gorjear, pelo verbo cantar. Então coloca aí, não cantam como lá. Aí outra frase. Lembram que lá no poema de Gonçalves Dias é assim, em cismar sozinho à noite, a palavra cismar significa o quê? Refletir. Então substituam a palavra cismar pela palavra refletir. Em refletir sozinho à noite, aí entre parênteses vocês colocam cismar. Minha terra tem belezas, porque lá no poema diz minha terra tem primores. Primores significa beleza.
Então a gente vai substituir a palavra primores por belezas. Então coloquem aí. Minha terra tem belezas. Aí embaixo vocês colocam. Aí, lá no poema original diz assim: sem que desfrute os primores. A palavra desfrute também não é uma palavra muito comum. Então você vai substituir a palavra desfrute pela palavra aproveite. Sem que aproveite os primores. Tá certo? Então nós vamos colocar aí, ó. Só repetindo. As aves que aqui cantam, não cantam como lá, substituindo a palavra gorjeiam. Em refletir sozinho à noite, substituindo a palavra cismar por refletir. E a palavra primores nós vamos substituir por belezas. Minha terra tem belezas. E a palavra desfrute nós vamos substituir por aproveite. Vejam aí como está escrito no vídeo e façam a correção de vocês aí. Muito bem. A Canção do Exílio foi escrita em 1847 e apresenta palavras do cotidiano da época. Nós vamos pesquisar aí em livros e revistas antigas ou outras palavras que não são tão comuns atualmente. Anote as palavras abaixo e busque o dicionário e o significado delas. Essa questão 2, vocês vão buscar aí, vocês vão fazer essa pesquisa na internet e a gente vai revisar isso aí segunda-feira na nossa aula online, tá certo? Essa questão 2 eu não vou fazer com vocês agora, porque precisa ser feita uma pesquisa. Então façam uma pesquisa e segunda-feira a gente corrige lá no Zoom. Terceira questão, vamos fazer juntos aí. Com o tempo, algumas palavras deixaram de ser usadas e foram substituídas por outras, como as que você encontra a seguir. Pesquise no dicionário o vocábulo dessas palavras no dicionário. Também a gente vai deixar para corrigir segunda, porque também precisa de uma pesquisa aí no dicionário. Vejam aí, ó. Outrossim, quiçá, boticário, donzela, sarau, ataúde. Vocês vão pesquisar essas palavras aí no dicionário para a gente corrigir segunda-feira. Então, lembrem aí, eu vou colocar lá na atividade para não esquecer, mas a questão 2 e 3 da página 44, a gente vai fazer a correção segunda-feira na aula do Eclés. Na página 45 aí, nós temos aqui, ó, o que o Kiko está falando sobre essa cena. Insira uma frase no balão utilizando um substantivo coletivo que você aprendeu neste capítulo. E aí eu vou convidar vocês nesse momento a voltarem às páginas de vocês aí do livro e vocês vão lá para a página 32 e 33. Nós temos aí uns substantivos coletivos que nós aprendemos. O coletivo, por exemplo, de palmeiras é palmeiral. Nós aprendemos que o substantivo de laranjeira é laranjal. De pés de milho, milharal. Mangueiras, mangueiral. Aprendemos também que abacaxi é abacaxizeiro ou abacaxizal. Abóbora nasce da aboboeira que está no abobaral. Todo açaí nasce do açaizeiro que está no açaizal. E aí a gente viu isso aí, né? Lá nas páginas 32 e 33. Agora, com esse conhecimento aí que nós adquirimos, nós vamos fazer uma frase nesse balãozinho aqui. Que Kiko está olhando. Vejam que Kiko está num carro e ele está olhando aí. Eu vou ajudar vocês aqui fazendo o coletivo com vocês aí da questão 5 para poder vocês responder a questão 4. Vamos lá. Nós temos essa primeira imagem aí. São muitos pés de cana plantados juntos. Então, aí nós temos um canavial. Coloquem aí a palavra canavial. Lembrem-se sempre que a palavra canavial termina com a letra L. Todos esses substantivos coletivos, eles terminam com L e não com U. Mangueiral, nós temos aí, olha, abaixo de canavial nós temos mangueiral. Aí do lado nós temos o algodoal, que é uma plantação de algodões. E logo abaixo nós temos uma plantação de laranjas, que é o laranjal. Tá vendo aí? Pronto, agora vocês vão fazer uma frase utilizando um desses substantivos coletivos aqui de baixo. Nós estamos percebendo aqui que o que Kiko tá vendo aí é uma plantação de milho. Então escrevam uma frase aí de Kiko
utilizando essa frase no coletivo, no substantivo coletivo de milho. Coloca aí, pra gente corrigir. Eu vou fazer uma frase minha, tipo, que lindo esse milharal. Poderia ser essa frase de Kiko, mas você pode escolher outra frase aí. Segunda-feira a gente termina de fazer juntos aí a atividade. Na página 46 do livro didático de vocês aí, nós temos um novo capítulo, né? O capítulo 3 do livro, que tem como tema Histórias de Brasileiros e Brasileirinhos. E aí embaixo nós temos um texto, né? Nós temos uma notícia bem especial. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho o gênero notícia e a gente vai entender o porquê, quais são as características que compõem o gênero notícia. Mas eu quero fazer primeiro com vocês a leitura dessa notícia. Essa notícia ela é uma notícia que foi vinculada ao Conexão Planeta, né? E tem como título o seguinte: A beleza da natureza brasileira em imagens. Conheça os vencedores do concurso Afinatura de Fotografia. Essa manchete aí, esse título dessa notícia, ele fala das belezas naturais do Brasil que foram fotografadas, né, pelas lentes de Guilherme Frainer. E ele ganhou o primeiro lugar por ter fotografado as coisas mais lindas do Brasil. Então eu vou fazer assim com vocês. Enquanto eu vou fazendo a leitura do texto, nós vamos contemplando as imagens do Brasil que foram captadas pelas lentes de Guilherme Frainer. Manchete: A beleza da natureza brasileira em imagens. Conheça os vencedores do concurso Afinatura de Fotografia. O Brasil é rico em belíssimas paisagens naturais e dono de uma biodiversidade exuberante, o que faz dele o local dos sonhos para o trabalho de muitos fotógrafos de natureza. Foi justamente para valorizar o trabalho desses profissionais e dar oportunidade a novos talentos no país, fotógrafos que divulgam nossos biomas, flora e fauna, aproximam assim o meio natural à cultura dos brasileiros, que a Associação dos Fotógrafos de Natureza, Afinatura, lançou no segundo semestre de 2015 o primeiro concurso de fotografia de natureza. Cada uma das 5 categorias do concurso, paisagem brasileira, fauna, flora, fungos e pequeno mundo, subaquática e o homem e a natureza, teve uma foto vencedora e 4 menções honrosas. Relato do autor: A noivinha de Trindade, Gibis alba, é uma ave que habita ilhas do Oceano Atlântico. Durante uma expedição científica para a Ilha Trindade, tive a oportunidade de registrar esse indivíduo que literalmente pousou para a foto. Durante as caminhadas nas diversas trilhas da ilha, é possível encontrar esses animais sobrevoando nossa cabeça com o intuito de afastar-nos de seus ninhos, que estão sobre as rochas. O dia já estava acabando e já era hora de voltar para a estação científica quando essa noivinha resolveu me presentear com sua presença. Eu estava explorando o ambiente com uma lente macro bem no momento. Só tive tempo de aumentar a velocidade de exposição para tentar congelar aquele momento. Essa foto não retrata para mim apenas beleza da espécie em questão, mas a pureza da natureza frente a uma situação assustadora, no caso, minha presença. Nós vimos aí uma notícia. E o que é uma notícia? Uma notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso cotidiano, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revista, televisão, rádio e internet. Deve estar presente nos trabalhos escolares, não é? Vamos ver lá para que vocês possam conhecer. Quais são as características principais do gênero notícia? Vamos ver. São textos relativamente curtos de fatos reais. São textos atuais do cotidiano, atuais e cotidianos, impressos ou digitais, que apresentam título, subtítulo, lead. O primeiro parágrafo deve introduzir o leitor à notícia e expor as principais informações: quando, o que, como, quem, onde e por quê. Eu vou explicar para vocês agora
cada uma dessas partes das características que compõem o gênero notícia. A notícia, um gênero textual jornalístico. O jornal é um suporte que comporta diversos gêneros, como por exemplo, reportagens, editoriais, artigos de opinião, carta do leitor, coluna social, classificados, anúncios publicitários, entre outros. Hoje, vamos falar sobre a notícia. A notícia é um texto informativo de um acontecimento real, isento de opinião. Uma característica pertinente à linguagem jornalística é exatamente a veracidade em relação aos fatos divulgados, predominando o caráter objetivo preconizado pelo discurso. Sua capacidade linguística dominante é o relato, que responde às perguntas o que, quem, onde, quando, como e por quê. Em relação ao domínio social de comunicação, a notícia tem como características a documentação e a memorização de ações humanas. Sua estrutura básica conta com um título ou manchete, que objetiva chamar a atenção do leitor para a leitura da notícia. O lead, que também pode ser considerado um resumo, corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às questões quem, o que, quando e onde. Já o corpo da notícia é o desenvolvimento do texto e visa explicar os acontecimentos e descrever os fatos. Essa estrutura também é conhecida como pirâmide invertida, que é uma técnica de estruturação textual baseada em técnicas pós-modernas. Há também outros elementos que compõem esse processo comunicativo. Um deles é a fotografia, que nada mais é que uma construção social da realidade. Ela registra o momento, criando uma identidade de uma história a ser contada. Esse elemento visual não só chama atenção, mas ajuda a explicar a notícia. Por isso, ela deve sempre ser coerente com o texto. Hoje, acredita-se que a maneira de consumir informação mudou e muitos jornais estão migrando para o digital, abandonando as edições impressas. Mas como fica a notícia? Na história, ocorreram diversas mudanças no universo jornalístico. Entretanto, é possível notar que em grande parte dos casos, a notícia preservou não só a estrutura de seu gênero, como também sua função social de fornecer informação. De fato, houve a inclusão de elementos característicos do suporte web, como comentários, últimas atualizações, botões de redes sociais, mas a essência do gênero não mudou. Com base no assunto da nossa aula de hoje, eu vou passar para vocês uma atividade da página 47 e 48 do livro didático e aí na próxima aula fazemos a correção todos juntos, tá bom? Página 47 e 48. Foi um prazer estar com vocês na aula de hoje. Um beijo bem grande para vocês e até segunda, onde a gente vai se ver bem de pertinho.